mais um Momento Conexão com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, o amor que nós devemos ter, o amor que nós devemos conhecer. Como é o amor verdadeiro? Como posso saber se eu amo alguém de verdade? Como eu posso saber se eu sou amado? Se eu estou sendo amado por aqueles que me rodeiam? A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Está lá em Tiago 1,17. E que o amor é o vínculo da perfeição. Está em Colossenses 3, 14 e 15. Depois você consulta. Na Bíblia também fala que existem 9 dons do Espírito. Dom de fé, dom de curar, dom de operar maravilhas, dom de profecias, dom de falar em línguas, dom de interpretar as línguas, dom da sabedoria, o dom do conhecimento da ciência e o dom do discernimento dos espíritos. E o que isso tem a ver com amor? Então, nós vamos saber tudo isso nesta palavra, neste momento conexão, que você possa aí ser cheio, receber essa palavra e ser transformado. Senhor, abençoe cada um de nós. Abençoa poderosamente para que nós possamos aprender mais de Ti e compreender com profundidade os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. O que é o amor? Vamos lá. O apóstolo Paulo, na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13, ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele continua. O amor, o que é o amor? O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós vamos ler até aqui. Então, o que é o amor? O amor é atividade e comportamento, e não apenas sentimento e motivação interior. Por exemplo, você pode dizer que tem amor e exercê-lo com um abraço, um presente, mas o que importa é a atitude que você tem, a motivação interna, a sua intenção, o que está dentro do seu coração. A verdadeira intenção do que você está fazendo, do ato que você está fazendo é o que importa. Então, como nós podemos definir o amor? O amor, a expressão mais pura de amor foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É um amor por aqueles que não merecem. E é um amor que vem de Deus. Será que nós estamos preparados para sermos imitadores de Jesus e darmos esse amor até para aqueles que não merecem? Todos nós temos necessidade do amor. Olha só. Por que eu falei para vocês que os dons, se você tem dom, mas você não tem amor, de nada vale? Muitas pessoas se gabam dos seus dons. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu posso isso, eu consigo aquilo. Mas se ela não tem amor, aquele dom é inútil. Um dom sem amor é completamente inútil. É como um ruído. É como qualquer som. Por exemplo, as línguas estranhas, elas se tornam gritaria. Elas irritam as pessoas. Quando não há amor, quando não há o fruto do Espírito, quando não há o dom de Deus, o dom do amor, as coisas elas não são testificadas no coração das pessoas. Elas se tornam gritaria, confusão, um barulho como que o apóstolo Paulo falou aqui, de um sino que retine. Não traz fruto, não traz nada de bom. Então precisa ter uma motivação nos dons. Qual que é a motivação do dom que nós temos? É para enaltecer a nós mesmos ou para edificar os outros? As obras, elas não rendem frutos sem amor. Então, tudo que nós fazemos, as obras das nossas mãos, elas devem dar frutos. E sem amor, ela não dará fruto. Mas se temos amor, sim, ela frutificará e multiplicará. O apóstolo Paulo fala assim, que o amor é sofredor. Ou seja, o amor não tem pressa. Ele consegue esperar.
O que é isso? São ações de misericórdia e consagração. É ser paciente com as pessoas, mais do que com as circunstâncias. É você ser prejudicado e não se vingar, mesmo que tenha oportunidade para isso. Eu sempre acreditei que eu não tinha amor, por causa da vida de sofrimento e de abuso que eu tive, desde a infância. Mas de uma forma muito incrível, Deus transformou a dor. As mágoas, as experiências me fizeram crescer espiritualmente. Todas as experiências ruins, Deus transformou em bênção. E às vezes as pessoas ficam amargas com as experiências ruins que elas têm na vida. Mas se elas entregarem para Deus aquele sofrimento, aquela dor, aquele abuso, tudo que ela passou, Deus transforma aquilo em bênção e ainda faz com que aquela experiência ela ajude outras pessoas. O que eu posso dizer? Eu tive mágoa da minha mãe por muitos anos, mais ou menos uns 10 anos. Um dia Deus me curou, porque eu busquei a Deus nesse sentido. Eu não era feliz. De repente eu não consegui mais ter raiva dela. Eu entendi que ela me tratava mal por causa da vida sofrida que ela teve. Ela tinha um histórico triste de sofrimento, que foi reproduzido de geração e foi passado para a geração dela. Então esse histórico foi reproduzido e ela estava reproduzindo esse histórico também. E só o perdão pode nos curar. Quando eu perdoei a minha mãe, eu fui curada. Essa reprodução de comportamento cessou na minha vida. E eu não consegui mais ser dura com os meus filhos, nem maltratá-los, porque aquilo cessou, aquela maldição foi quebrada. Então você não é um veículo para levar o mal para onde você vai. Você pode quebrar toda a maldição da sua vida se você perdoar. E você vai ser curado. Só o perdão e o amor podem quebrar ciclos de comportamentos ruins. Esses ciclos, eles destroem vidas. Eles se reproduzem, destroem gerações após gerações. Só a experiência do amor de Deus habitando em você muda a sua visão das coisas e das pessoas. Você consegue entender muitas coisas, entender o sofrimento, quando você deixa o amor de Deus brotar dentro do seu coração. Porque o Senhor Deus, Ele é uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. Aleluia. O apóstolo Paulo também fala que o amor é benigno. Você pode ser religioso ou piedoso sem ser bondoso. Você sabia disso? A bondade verdadeira, ela imita a bondade de Deus. É o amor em ação. O amor é prestativo, é cortês e é prudente. Então nós temos que tomar cuidado com a religiosidade. E com a piedade. Tenho dó, mas não tenho bondade de verdade, não consigo praticar uma boa obra, mesmo com essa dó que eu tenho. Aquilo passa muito rápido. Então a gente tem que trabalhar esse amor de Deus em nossa vida, para que tudo seja perfeito como Ele deseja. O apóstolo Paulo fala que o amor não é invejoso. Como que a gente pode explicar isso? O amor não é invejoso. Olha só, o amor é generoso. Ele não compete por ciúmes. Vamos ler lá em Tiago 4, 1 e 2. Está escrito assim, olha. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Olha que palavra dura que o apóstolo Tiago fala pra gente. O amor, ele não é invejoso. A inveja causa competição. Olha só, existem 2 tipos de pessoa na Terra, no mundo, no planeta, assim como você quer entender, os ricos e poderosos e os que desejam ser. Só esses 2 tipos de pessoa. Onde você está enquadrado? Em qual tipo de pessoa você é? Existem 3 tipos de invejosos no mundo. Os que cobiçam as posses dos outros. Também tem os invejosos que desejam o que os outros não tenham, o que eles não têm. Olha que coisa louca. Eles desejam que os outros não tenham o que eles não têm. Tipo assim, eu não tenho, você também não vai ter. Eu não consigo, você também não vai conseguir. E tem outro tipo de invejoso, que esse eu acho que é o pior. Que é o que deseja o que os outros não tenham o que eles têm. Tipo, eles têm, mas ninguém pode ter o que eles têm. Tipo, além da inveja, eles têm também, é um misto de inveja com egoísmo. Então, o cristão, você fala, mas só esse que nem você falou aí, irmã Carla, tem esses 2 tipos de pessoa no mundo?
Sim, mas o cristão não. Para o cristão, ele tem que lutar contra isso. Isso é o flagelo do cristão. É o flagelo carnal, matar a própria carne para vencer todos esses males, essa inveja, essa coisa ruim aí. Esses dois tipos de pessoas que eu falei para vocês. Os que querem, os que têm tudo e os que desejam ter tudo. Então nós, como cristãos, temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos desejar o reino de Deus. Não querer ter tudo, ter poder, ter o que os outros têm. Eu sei que é difícil, é uma luta, né? É o flagelo carnal mesmo. Olha lá, o quarto ponto. O amor, ele não trata com leviandade. O que é leviandade, né? É julgar sem refletir, não agir com seriedade, não ostentar, não se aparecer. O amor, ele não espera nada em troca, ele não se vangloria. O que é isso? Tipo, tem muito convencimento, sabe aquele tipo de pessoa? Nossa, esse aí, não tem um pessoal que fala assim, se sente, se acha. Então a gente tem que tomar cuidado, jactância, se elogiar, eu posso, fica se gabando. Então tem que tomar cuidado, porque o amor ele não é leviano. Muitos pensam que estão prestando um favor amando alguém. Ou que dispensam, né, um grande privilégio. Eu te amo, o que você está pensando? Você é tão ingrato. Não, o amor não é assim. Se você ama de verdade, você nem espera nada em troca, você não espera nem agradecimento. Se você ama dessa forma, você está sendo enganado pelo seu próprio coração, como está escrito lá em Jeremias 17:9. Pois o coração é enganoso, quem o conhecerá? Então o amor, ele é humilde, ele não espera nada em troca, ele é abnegado, desprendido. Olha só, o amor, ele não se ensoberbece. O amor a gente pode também colocar como uma pessoa, né, que tem um amor. Ou seja, o amor não fica inchado com a própria importância. Nunca se acha maior nem menor do que realmente é. É gentil, fica à vontade em todas as classes sociais. Não é altivo, não é aquela pessoa intocável que você não pode chegar perto. Tem até medo de falar alguma coisa porque sabe que vai levar, né? Então o amor verdadeiro, ele não se ensoberbece. Ele sabe lidar com todo tipo de pessoa, em todas as classes sociais. O amor também, ele não porta com indecência. Ou seja, não maltrata, não escarnece, não zomba. É sensível aos sentimentos dos outros. O que está escrito lá em Salmo 1? Que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, porque Deus não se agrada de pessoas que ficam zombando dos outros, escarnecendo, falando pelas costas. Se uma pessoa fala alguma coisa até mesmo errada, tenha um ambiente psicológico bom e agradável para aceitar aquela pessoa, para ela se sentir à vontade, para ela sentir liberdade. E mesmo cometendo erros, ela tem liberdade e aprende com o seu amor. Nós devemos dar prioridade e consideração aos outros. E considerar os outros maiores do que nós mesmos. Desrespeitar, ser inconveniente, se meter onde não é chamado, não é bom. A Bíblia ensina também que o falar demais é a prata, mas o silêncio é o ouro. Às vezes a gente se mete em coisa que não é chamado e acaba sendo prejudicado. Isso não é bom. Isso demonstra que a gente não está aperfeiçoado no amor. O amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Aqueles que só pensam em seus direitos e privilégios, ou em seus deveres e responsabilidades, mas nunca pensam nos outros. Então, nós precisamos agir com equilíbrio e moderação. Não é ser amargo, não é ser vingativo, mas é buscar o bem dos outros. O amor, ele não se irrita, ele não se ira. O que é isso? Tipo, é pecado irar? Não, não é pecado não. Tipo, a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, e que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, não vai dormir irado, resolve aquele problema naquele dia. O que o apóstolo está falando aqui é sobre uma ira descontrolada, que é um sinal de fraqueza e de derrota. O que o amor faz? Ele se mantém firme quando ele é acusado ou odiado. É duro saber, né, que você é odiado, que as pessoas não gostam de você. É muito ruim, é muito triste, mas o que a gente tem? O amor de Deus para suprir essa falta na gente. Então, o amor, ele se mantém firme nesse tipo de situação, na acusação. Não é difícil ser acusado? Você fez isso, você fez aquilo, a culpa é sua. Não, mas o Senhor, ele nos justifica em todos os sentidos da nossa vida.
Então nós não podemos dar lugar ao ódio, nem à mágoa, porque isso vai trazer doença para a nossa vida. Ficar triste é normal, você vai ficar triste, mas aquilo vai passar, ninguém é de ferro. Mas o amor, ele cobre todas as transgressões, enquanto que o ódio, ele excita as contendas, está escrito lá em Provérbios. Então nós temos que tomar cuidado para não guardar o rancor e nenhum tipo de ressentimento, porque quem deixa o rancor crescer é a maior vítima, e não quem causou, porque aquele que causou o sofrimento e o ressentimento, a acusação, o ódio, ele só está sendo um instrumento do inimigo para te deixar mal. Mas o Senhor, ele está com você. Fica firme, não aceita, não reage, deixa Deus operar, deixa Deus te defender, deixa Deus se vingar por você e você vai ver a honra que você vai ter no nome de Jesus. O que Jesus ensinou? Ele ensinou para os discípulos dele, perdoa, ensinou eles a orarem assim, né? Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, né? Muita gente fala assim, ofensa ou dívida, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou os nossos devedores. Isso é uma condição, ou seja, o Senhor, ele só vai te perdoar se você perdoar também. Se você não perdoar, o Senhor não perdoa os seus pecados. E o que é mais importante? A gente está bem com Deus, ter um relacionamento com Deus íntimo e sincero, para que o Senhor abra a nossa visão, nos ensina a ser feliz, nos mostre o caminho verdadeiro, o caminho da alegria. O Senhor, ele só te perdoa se você perdoar também. É a perenidade do amor, ou seja, o amor eterno, é a grandeza do amor. Olha, pensa bem, Deus entregou o Filho dele, né, por nós. Deus, ele não se apressa em se irar com as pessoas, com os seres humanos. Ele espera o momento certo para você se converter. Essa paciência que Deus tem é sinal de fortaleza e nós precisamos ter essa paciência também. Então, seja lento, ou seja, seja tardio para se irar. Seja bem-humorado, seja alegre. Quando você tem amor, não é qualquer coisa que tira você do sério. Não é qualquer situação, não, que vai te abalar, porque você é cheio do Espírito Santo. Essa parte do amor me choca muito, porque fala assim, olha, o amor não suspeita mal. Quando você ama alguém, você não suspeita daquela pessoa o tempo todo. Às vezes pode vir assim, não sei lá, isso aí tá meio estranho, mas daí você pede discernimento para Deus, não é? Você fala, meu Deus, discerne aqui no meu coração, porque é o dom de Deus, o discernimento, que é um dos dons que eu li lá no comecinho para vocês, que eu falei, o que adianta ter dom sem amor? Você pede esse dom, mas pede que eu tenha esse dom com amor, para que eu não suspeite mal do meu próximo, que eu não desconfie o tempo todo dele, que eu não viva desesperada, ou desesperado, preocupado, nossa, vai me fazer mal, vai fazer isso, está tramando contra mim, não. Ponha lá na mão de Deus e confia. Não suspeite mal das pessoas, sempre pense o bem. Sempre tem dois lados. Sempre pense no lado melhor daquela pessoa, não o lado pior. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Ou seja, se deleitar com a maldade, se alegrar com a maldade, com a calúnia, com a difamação, com a corrupção, com a mentira. Uma vez eu li em Provérbios que a fofoca é uma coisa que desce lá no seu ventre e que, nossa, parece uma coisa muito boa. Porque tem pessoas que ficam felizes de saber o mal dos outros, de saber que uma pessoa está indo mal, está sofrendo, ainda mais quando você não gosta daquela pessoa, né? Você fala, lá, eu sabia. Aquela pessoa lá sempre desconfiei. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque Deus não se agrada. Quantas vezes alguém vem falar mal e nós fazemos assim, que coisa, hein? Olha só, misericórdia. Mas a gente nem tem certeza se aquilo é verdade, a gente condena a pessoa e peca. Em Provérbios 6 está escrito assim que é abominação para o Senhor aquele que levanta contenda entre os irmãos. Então, quando uma pessoa vier falar fofoca para você, você fala, seja sincero, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser crente verdadeiro, sim, sim e não, não. Olha, desculpa, eu não conheço, eu não sei. Ou então fica na sua, ora, fala, eu vou orar, vou ver. Mas o certo mesmo é se você ficar em dúvida, eu normalmente não gosto quando vem falar para mim mal das pessoas. Eu deixo pra lá, ou eu falo assim, eu vou orar, eu nem levo adiante, porque eu não gosto mesmo.
O Senhor abomina aquele que levanta contenda entre os irmãos. Então a gente tem que ser forte para falar que não aceita. Não aceite isso, tire a limpo. Se você se incomodar muito com aquela situação, se aquilo tiver ligação direta com você, o que você faz? Vai direto na pessoa. Dá uma chance para ela se defender. Existe no direito um princípio do contraditório e da ampla defesa, sabe? Ninguém pode ser acusado sem ter o direito de se defender. Todo mundo tem esse direito e uma história, vou falar para você. Sempre tem dois lados. Toma cuidado, porque quem faz fofoca ou quem fala mal de alguém para você, pode falar de você também para outra pessoa. A gente sempre tem que estar atento com isso. Eu já passei por isso estou falando também. É muito dura essa experiência, é dolorida. Então, ore, peça para Deus sabedoria, mas não julgue seu irmão. Não sente nessa roda de escárnio, não sente nessa roda de fofoca, de veneno, porque você está sendo envenenado pelas setas inflamadas do maligno. Mas folgue com a verdade, ou seja, se alegre com a verdade. Não é fácil conviver com a verdade e a fidelidade. Ser sim, sim, não, não, como o Senhor nos ensina. É pagar o preço do amor. E o amor, ele não se alegra com o erro dos outros. Não faz favores por suborno. Dentro da igreja mesmo, às vezes tem pessoas que prejudicam o seu irmão por causa de um cargo. Então tem que tomar muito cuidado. O suborno não é só por dinheiro, não. É por qualquer coisa. Por fim, vamos terminar. Né? Já está um pouquinho prolongado. O amor, o que o apóstolo Paulo fala? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, tudo sofre, aguenta insultos, desenganos sem se queixar. Tudo crê, pensa o melhor do seu próximo, pensa o melhor de tudo e nunca desiste. Tudo espera. Seu futuro está nas mãos de Deus, você confia no Senhor e faz uma entrega total. Tudo suporta. Não é aguentar ou resignar. É uma palavra no grego que diz, eu não sei se eu vou saber falar, né? Eu vou falar como que eu li. Upomenein, aguardar com paciência e atitude de mudar e vencer as adversidades e não se deixar levar por elas. Não é viver o sofrimento o resto da vida, não. O sofrimento ele é passageiro. Jesus não veio aqui. Você não vai aceitar Jesus para sofrer, você vai aceitar Jesus para ser feliz, para ser liberto, para ter vida e vida em abundante. Foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Se você está passando por um sofrimento, saiba e creia que é só uma fase. Tome uma atitude. Não se permita viver em abuso, não se permita viver em sofrimento, mas clame ao Deus que tudo pode, que te defende. Busque isso com todas as suas forças. Agora você já sabe se você ama de verdade. E agora você já sabe também se a pessoa que fala que te ama de verdade. Se baseie sempre nessa palavra e confie em Deus. Essa palavra é verdadeira e fiel. Se você se basear nessa palavra, você nunca vai ser enganado. E Deus te abençoe. Até a próxima!